Gente, a gente vai começar um estudo agora na nossa série sobre o Espírito Santo. Esse é o último estudo, obviamente ele não termina hoje, mas é a nossa última temática, que a gente vai começar uma outra série na igreja sobre 3 novos temas na classe de adultos. Mas hoje a gente começa a trabalhar sobre esse assunto aqui. O Espírito Santo e os dons espirituais. Queria lhe convidar a orar mais uma vez. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Deus, abre o nosso entendimento. Tua palavra diz que nós não temos nem capacidade de pensarmos por nós mesmos, pois a nossa suficiência vem do Senhor. Então, Senhor, nos instrui, nos ensine, nos conduza a toda a verdade. E fala, Senhor, ao coração do teu povo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Enche-nos, Pai, com o teu Espírito, para anunciarmos a tua palavra. Enche-nos com o teu Espírito, para ouvirmos a tua palavra, e que ela nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, a gente falar sobre esse assunto é por demais importante. Por quê? Porque falar sobre o Espírito Santo e os dons espirituais tem uma implicação importantíssima no que diz respeito à nossa vida espiritual e no que diz respeito à saúde da nossa vida espiritual. Eu estou já há quase um ano em um processo de fisioterapia para ver se eu não preciso fazer uma cirurgia no ombro. Uma das coisas, quando eu descobri a magnitude do problema no meu ombro, e eu fui conversar com as fisioterapeutas, e elas falaram algo para mim, disseram: pastor, se o senhor fizer essa cirurgia agora, veja outra opinião de um profissional de saúde sobre esse assunto. Se o senhor fizer essa cirurgia agora, tudo que o senhor fez de fisioterapia o senhor vai perder, absolutamente tudo. Tudo. E aí ela disse, aí a outra disse: e o processo de recuperação é difícil, é doloroso, né? Aí eu perguntei para ela: é de chorar, não é, doutora? Ela disse: é. Porque o senhor vai passar um período com o ombro imobilizado, vai haver uma perda muscular e a gente vai ter que recomeçar todo o trabalho com o senhor. Eu não sei se você já teve a experiência. Eu tive quando eu era criança. Eu nunca fui um garoto assim muito travesso, né? Se eu der o meu testemunho, talvez algumas pessoas duvidem disso, né? Mas, por exemplo, eu já fraturei o braço, já fraturei, cortei, quebrei alguma coisa assim, o nariz, já fraturei a clavícula. Algumas circunstâncias que aconteceram na minha vida, mas eu nunca fui um garoto assim, aquele garoto que sobe em árvore, né? Que dá cambalhota, que dá mortal. Eu nunca fiz isso. Mas eu lembro quando eu fraturei o braço, eu engessei. Essa memória está muito forte na minha mente. Eu passei alguns dias com aquela tipóia e o braço assim, acho que foi o esquerdo,
E quando tirou aquilo, e eu tentei descer o braço, meus irmãos, foi uma dor. E eu passei mais ou menos um período quase correspondente ao período de gesso, para eu conseguir movimentar o braço. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia apresenta uma imagem da igreja como o corpo de Cristo e uma imagem dos membros da igreja como membros do corpo de Cristo. Eu queria que você imaginasse um braço numa tipóia, engessado, imobilizado. Às vezes, essa imagem, com todas as suas especificidades, ela pode apontar para alguns membros do corpo de Cristo. Eles são como braços engessados numa tipóia, inativos. Eles vêm para a igreja, eles gostam do culto, eles são até convictos na sua fé, são crentes, mas o problema é que eles estão vivenciando um modelo de cristianismo que não é plenamente bíblico. Eles estão vivenciando um modelo de cristianismo que mais lembra o modelo católico romano do que o modelo bíblico. Porque no modelo romano, você tem a figura do clero, que são os líderes, papa, bispo, padre, etc. E você tem o povo. O clero e o laicato. O clero faz o trabalho e o laicato assiste. Algumas vezes, eles contribuem. Mas aí você cria uma divisão da igreja, que ela tem um problema: ela não está na Bíblia. E você cultiva um modelo de crente que em nenhuma carta paulina, ou petrina, ou joanina, ou seja, em nenhuma epístola de Paulo, de Pedro, de João, apresenta aquele tipo de crente. Em nenhum texto de Atos expõe aquele modelo de crente. Mas esse modelo de crente, ele tem se convencionado cada vez mais em igrejas evangélicas. É o crente que vem para a igreja, assiste o culto e vai embora. Ele é como um membro do corpo inutilizado. E o que acontece quando nós temos um membro do corpo inutilizado? O que acontece com esse membro do corpo? Todo o corpo sofre, ele termina tendo um efeito sobre o corpo e ele atrofia. Ele atrofia. Então, crentes atrofiados são crentes que eles optaram por viver um modelo de cristianismo que não é plenamente bíblico. Porque eles arrancaram a característica
distintiva, pelo menos uma das, de ser cristão, que é ser servo. A imagem da igreja como corpo e dos crentes como membros do corpo, com uma função definida dentro desse corpo, para o bem desse corpo. Então, quando nós abandonamos isso, e nós adotamos um modelo que é confortável, mas que é letal. Tem modelos que são confortáveis, mas que são letais. Essa semana eu vi um trechinho de um programa aí, em um canal, acho que foi Discovery, de uma mulher, uma série chamada Quilos Mortais. A mulher tinha aproximadamente 250 e tantos quilos, sei lá o quê. Era uma coisa impressionante. Quem sabe, havia uma série de situações que aquela mulher vivenciou, e aquele episódio ia mostrando isso. Às vezes existem situações, irmãos, que são confortáveis. A gente gosta delas. O problema é que elas são letais. Você e eu virmos para a igreja e dizemos, já assisti o culto. Até a expressão que usa não é um termo bíblico, né? Assistir culto, né? A gente não assiste culto, a gente participa do culto. Já assisti o culto, já fui lá. Né? Mas o que? Eu creio em tudo aquilo, mas o que? Pegue o seu braço, não faça isso, né? Mas engesse o braço e deixe de usar. Aquilo vai ter um efeito terrível na sua vida e na minha vida. Então, quando a gente trata do Espírito Santo e dos dons espirituais, a gente trata sobre essa dinâmica de ministério e de serviço na igreja. Esse mover de Deus, pelo qual, meus irmãos, eu e você descobrimos qual é o nosso lugar no corpo. Qual é o lugar no corpo? A rede ministerial, um movimento que cresceu muito nos Estados Unidos e veio aqui ao Brasil através de um pastor chamado Armando Bispo, um pastor lá de uma igreja grande lá em Fortaleza. Eles têm um lema muito famoso que eles dizem: pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. A igreja precisa ter essa ideia. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e como membros do corpo, assim como a sua perna, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, cada órgão do seu corpo, o seu rim, pulmão, fígado, coração, cada um tem uma função. E se ele não tiver essa função, é porque ele está adoecido, e isso de alguma maneira traz dano ao corpo, assim também na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, no qual nós, como crentes, temos uma função, ou temos funções. E existem aspectos, meus irmãos, das nossas funções no corpo, que são determinados pelos nossos dons. Que são determinados pelos nossos dons. A questão é que, às vezes, voltando à temática do conforto, às vezes a gente se torna confortável com algumas coisas que nós não deveríamos ficar confortáveis. Exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que você inventa de comprar um produto que você nem sabe para que serve, mas o preço estava bom.
preço estava bom. Não sei bem para que serve, não, mas era promoção. Mas você compra aquele produto, você vai ficar satisfeito em ter aquele produto em casa e nunca usar? Só porque comprou em promoção? Não, você vai buscar usar. Mas às vezes eu posso ficar confortável em viver toda a minha vida cristã sem saber qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Dom espiritual, que dom espiritual? Qual é o meu dom? Não sei. Eu tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20 anos de crente, eu não sei. Só que aquele conforto é letal. É o conforto da pessoa que está ganhando peso, adquirindo problemas na saúde, mas ele diz, perder peso dá trabalho. O colesterol está alto, as taxas estão altas, o coração está sobrecarregado, mas vai dar trabalho. Então eu prefiro comer, engordar. É confortável. Só pode ser letal. Então, e quando eu falo isso, eu não estou necessariamente advogando que o modelo deve ser o modelo fitness, né? Não é isso que eu estou falando, tá, irmãos? Mas é questão de saúde mesmo, certo? É questão de cuidado com a saúde. Eu queria que você observasse um texto, Efésios capítulo 4. Dentro daquilo que eu falei, tem alguma dúvida, irmãos? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Alô? Sim? Efésios capítulo 4, versos 7 e 8. Veja o que esse texto fala. Efésios capítulo 4, irmãos, versículo 7 e versículo 8. Vamos lá. Depois dessa introdução longa, mas para despertar a gente da importância desse assunto, que não é um assunto meramente conceitual, é algo prático, é algo que vai fazer diferença na nossa vida aqui, no nosso impacto na vida de hoje e na eternidade. Efésios 4, 7 e 8. Vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Perceba, veja como o texto ele se explica. Paulo está dizendo que a graça significa favor imerecido, e esse texto aqui está relacionado à igreja como a família de Deus, como o corpo vivo de Cristo. Se você observar aí, logo acima na sua Bíblia, tem em negrito. Está em negrito algo aí. O santo ministério e o serviço dos santos, tá? Aí o texto diz, meus irmãos, vamos olhar. O texto diz que a graça foi concedida a quem? A cada um de nós. Ou seja, não é uma coisa assim por atacado. Tá? Joga para cima, quem tiver mais altura pega. Né? Deus sai derramando aí os dons, quem tiver mais capacidade pega. Não é o buquê de noiva. Né? Joga, aquela que estiver mais determinada, ou for mais alta, ou for mais bem, estiver mais bem colocada, ou dependendo de onde a noiva jogar, pegou. Não é isso. O texto diz que Deus age com a sua graça para com cada um. Para com cada crente. Então veja, desculpa o patinho, mas você não é um patinho feio na igreja. Jesus olhou para todo mundo, só não olhou para mim. Coitado de mim. Não tenho um dom, não tenho talento, não tenho habilidade. Então eu fico aqui, no cantinho, né? Sozinho, caladinho, sentadozinho,
confortávelzinho, e sem fazer nada. Tem gente que faz, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Tem gente que faz, né? Vamos imaginar o membro do corpo de Cristo. Imagine se um braço meu e seu e dissesse, tem outro braço. Né? Imagine se um rim dissesse, tem outro rim. Então o texto vai dizer que a graça é concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que cada cristão tem um dom espiritual dado por Deus. E esse dom espiritual dado por Deus é de acordo com a soberana vontade de Deus e de acordo com o desejo de Deus. E quando é que isso se manifestou? Verso de número 8 diz: quando ele quem? Jesus subiu às alturas. O que é que significa isso? A sua ascensão. Quando Jesus subiu às alturas, foi entronizado à destra de Deus, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, mediante a sua morte, a sua ressurreição, Cristo venceu Satanás e a morte. Cristo venceu o diabo. Cristo levou cativo o cativeiro. Ele triunfou sobre Satanás. Ele derrubou a morte, ele matou a morte. Ele venceu o príncipe da morte. E ele fez o que mais? Concedeu o que, irmãos? Dons aos homens. E como foi que Deus concedeu dons aos homens? Quando Jesus foi assunto aos céus, imediatamente antes, ele repetiu uma promessa veterotestamentária. E qual era essa promessa? Quem lembra? Uma promessa que já estava no Antigo Testamento. Qual era essa promessa? Qual a promessa que Jesus trouxe aos discípulos durante os 40 dias que eles ficaram com o Salvador pós a sua ressurreição? Os irmãos se lembram? Oi? O texto quê? Fala sobre o Espírito Santo. Fala em Ezequiel, mas de maneira mais expansiva em Joel. Tudo termina com El. Não é? Exatamente. Jesus repetiu aquela promessa de Joel 2, que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Tá? E isso aconteceu 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio. E ali começa a se cumprir esse texto. Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e ele concedeu dons aos homens. Porque é com a descida do Espírito Santo, irmãos, no Pentecostes, naquele dia maravilhoso, em Atos 2, aquele momento assinala uma nova era da igreja, em que o Senhor, de uma maneira graciosa, abundante, estaria concedendo a cada crente. Lembra? Versículo 7, a graça foi concedida a cada um. Deus estaria concedendo a cada crente dom ou dons espirituais. Vamos tentar aqui entender melhor esse processo. Deixa eu ver aqui se esse negócio responde. Alguém no computador? Muito bem. Tá? Então está esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos, irmãos, por favor? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça
de Deus. Então, esse mandamento aqui, irmãos queridos, é para quem? É para quem? Para todos nós, né? Para todos os crentes. E o texto diz que nós devemos servir. Essa é a nossa função. Nós devemos servir uns aos outros. E um fator norteador do nosso serviço uns aos outros, é claro que existem áreas que nós podemos servir as pessoas sem ter o dom. É claro. Tá? Você não precisa ter o dom para dar um recurso para um irmão que está necessitado. Você não precisa ter o dom para visitar alguém que está precisando. Você não precisa ter dom para orar por alguém que está em dificuldade. Tá certo? Mas existem áreas específicas que a gente precisa ter o dom. E aqui Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros. Veja que há uma mutualidade. Não é, irmãos? É uma via de mão dupla. Eu sirvo e o outro me serve. Tá certo? Não adianta eu chegar e dizer bem assim, mas ninguém me serve. Mas você serve quem? Não é? Uns aos outros, mutualidade, reciprocidade. E aí você tem um elemento norteador disso. Devemos servir uns aos outros conforme o quê? O dom que recebemos. E devemos fazer isso como bons, o quê? Despenseiros. O que é o dispenseiro? O que é dispenseiro? Hã? Um doador? Despenseiro. Quando você, despenseiro, lembra de quê? Lembra o quê? Despensa. O despenseiro é um mordomo. É um administrador. É alguém que toma conta de algo que não é seu. E depois ele tem que prestar conta. Um homem, uma mulher, alguém que tem posses, chega para alguém e diz assim, cuide disso meu. Tem o quê? Tantas cabeças de gado, X de dinheiro, tal. Cuide. Cuide. Daqui a 3 meses eu volto e aí a gente conversa. Esse administrador, aqueles bens não são seus. E por isso exige dele muito mais cuidado, porque não é dele. Por exemplo, um medo enorme que eu tenho são situações que eu fiquei sem carro, e vocês sabem que eu moro praticamente fora da civilização, e eu precisei de carro. Meu irmão, eu ficar com um carro emprestado, para mim é que não é meu. É um medo enorme, eu não gosto de ficar com carro emprestado, né? E já teve irmãos aqui que em situações me emprestaram o carro, e eu fico todo constrangido, porque eu tenho medo. O texto vai dizer que nós somos despenseiros da multiforme, ou seja, múltiplas formas, graça de Deus. E uma das maneiras da graça de Deus se manifestar é nos dando dons. Então, o que Pedro está dizendo é que os dons não são nossos. Os dons são de Deus, e nós precisamos administrá-los, usá-los, e não adianta enterrar. Não adianta dizer, Senhor, lembra daquela história, né? Da parábola dos talentos, né? Não adianta enterrar e dizer, Senhor, Senhor, eu tive medo, está aqui o teu dom, intacto. Não fiz nada com ele, está aqui, ó. Não usei, não fiz nada, está intacto. O Senhor disse para aquele servo, você é um servo mau e negligente. Então, irmãos, Deus nos fez, a mim e a você, administradores das suas dádivas. Deus deu a você, meu amado irmão, minha amada irmã, dons maravilhosos.
E você e eu somos esses administradores que Deus nos deu. Sabe por que Ele nos deu? Porque Ele é gracioso. São dons da multiforme graça de Deus. Multiforme porque múltiplas formas. Olhe para a pessoa que está do seu lado. É igual a você? Só a gente disse, nunca. Ninguém é igual a você. Nem os gêmeos. Nem as gêmeas de Cristina. Né? São iguais, né? Parece que tem outro casal de gêmeos que vai nascer aqui na igreja, né? Graças a Deus. Né? Então, assim, nem os gêmeos unitelinos são iguais. Não são. Nós somos diferentes. Não apenas fisicamente, mas nós somos diferentes emocionalmente, intelectualmente, em várias áreas. E espiritualmente nós temos especificidades. Isso é o quê? É a graça de Deus que é multiforme. E aí se lembre, graça. Graça significa o quê? Favor imerecido. O dom, irmãos, não é um peso. É um presente que Deus dá. Que você não merece. Deus lhe dá um presente. Deus me dá um presente que eu não mereço. Mas Ele me dá. Aí Pedro diz, sirva de acordo com esses dons que a multiforme graça de Deus lhe concedeu. Sirva como um bom administrador, um bom despenseiro. Está claro até aí? Tranquilo? Por que o ministro não está respondendo? Help. Próximo slide, por favor. Ok. Aí você tem esse texto. Romanos 12, 4 a 6. Os irmãos podem ler, por favor, esse texto para mim? Muito bem. Então aí o texto vai dizer que nós somos um só corpo, tá? Há muitas denominações, né? Igreja evangélica, o que tem de denominação, e nomes dos mais variados possíveis. Mas o corpo de Cristo é um só. Há uma igreja. Há uma igreja, uma única igreja. Tá certo? Formada por todos os verdadeiros crentes, espalhados em diferentes denominações. Há um só corpo, e esse corpo, essa única igreja, tem muitos membros. Então, você e eu estamos aqui. Um só corpo, com muitos membros. Mas nem todos os membros, ou seja, nem todos os crentes, têm a mesma função. Assim como num corpo, cada membro seu não tem a mesma função, assim também na igreja. Conquanto muitos, somos um só corpo. Veja que Paulo repete a ideia. Somos um só corpo em Cristo. Ou seja, o que nos faz ser igreja é estarmos em Cristo. Não há outro caminho para ser igreja senão Cristo. Não há vários caminhos que levam a Deus. Há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Cristo. E nós somos membros uns dos outros. E o que é que nós temos? Nós temos diferentes o quê? Dons. A palavra dom significa presente. E nós temos diferentes dons. Se lembre do texto de Pedro que nós lemos há pouco. Segundo o quê? A graça. Graça significa favor e merecido, segundo a graça que nos foi dada. Diante disso, a gente precisa pensar em um conceito para dons espirituais. O que são os dons espirituais? Vamos ler juntos, por favor? Os dons espirituais, capacitações dadas por Deus a cada crente pelo Espírito Santo, segundo o desígnio, soberania e graça de Deus, visando ao bem comum do corpo de Cristo, na realização do ministério e na edificação
dos santos. Vamos lá para o conceito, tá? O que são os dons espirituais? Os dons espirituais, portanto, são capacitações, são habilidades. Essas habilidades, elas são dadas por Deus. O que são os dons? São capacitações. Quem é a fonte dos dons? O texto diz que são dadas por Deus, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o doador dos dons espirituais. Quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu pelo seu Espírito, quando ele mandou o Espírito. Então, os dons têm uma fonte, Deus, o Espírito Santo. Irmãos, quem é o destinatário dos dons espirituais? O texto diz que o destinatário é cada crente. Você é um crente? Se você é um crente, você tem dom. Não tem como fugir disso. Pense na imagem do corpo. Cada parte do seu corpo tem uma função. Até aquelas que a gente acha que não tem muita função. O dedo mindinho. Para que serve o dedo mindinho? Não, serve para dar topada na perna das mesas e das cadeiras. Não, ele tem uma função. Cada aspecto do seu corpo tem uma função. Assim também a igreja. Então, os dons são dados a cada crente. E qual é o critério? Nós vimos o que são os dons, nós vimos o doador dos dons, nós vimos o destinatário dos dons, e qual é o critério dos dons? Qual é o critério de Deus ao dar dom? Aí o texto diz, ele dá segundo o quê? O desígnio, soberania e graça dele. Então não adianta assim ficar tristinho ou aborrecido com Deus. Não adianta. Tá certo? É uma guerra, além de pecaminosa, em glória. Dizer, ai meu Deus, por que o Senhor deu o dom àquele miserável, que é tão menos santo do que eu, e não me deu aquele dom a ele? É bobagem, gente. Tá? Deus dá segundo Ele quer. E ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Então, qual é o critério? Porque Deus quis assim. Não tem aquelas perguntas que as pessoas querem saber. Por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Pronto. A resposta é essa. Ele quis. Então, os dons são dados de acordo com o desígnio, soberania e graça de Deus. E qual o objetivo, irmãos? Qual o objetivo? Visa o quê? O bem comum. De quem? Do corpo de Cristo. Ou seja, o dom não é dado para promoção pessoal. O dom é dado para promover o bem do corpo de Cristo. Se o seu pulmão funciona bem, se os seus rins funcionam bem, se o seu fígado funciona bem, todo o seu corpo ganha. Mas se ele funciona mal, todo o corpo sofre. Então, o objetivo do dom é o bem do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 7 diz, olha o que diz. Deixa a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 12, por favor. Primeiros Coríntios 12, 7. O texto está falando sobre dons. E o texto diz, a manifestação do Espírito é concedida a quem? A cada um, visando a um fim proveitoso. Então,
os dons visam o bem comum do corpo de Cristo, em que, aí o texto continua, na realização do ministério. O que é que significa a palavra ministério? Serviço. Na realização do serviço e na edificação de quem? Dos santos. Então, o objetivo dos dons é a glória de Deus, porque tudo deve ser para a glória de Deus, e a edificação da igreja, abençoar a igreja. Perguntas até aí? Um de cada vez. Nada? Todo mundo entendeu? Está claro, irmãos? Vamos lá. Então, o que são dons? Capacitações espirituais dadas pelo Espírito Santo. Para quê? Isso que é uma prova boa, né? Hein? Capacitações dadas pelo Senhor, pelo Espírito, visando a edificação do corpo de Cristo, visando o bem da igreja, tá? Uma questão importante, a origem dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são dádivas de Deus à igreja. Os dons espirituais não são talentos naturais. Então, veja, os dons são dádivas que Deus concede somente à igreja, nesse sentido que nós estamos usando. E eles não são talentos naturais. Fulano de tal toca bem, é um talento. Existem outras pessoas que não são crentes que tocam bem. Fulano de tal canta bem, é um talento, que deve também ser usado para a glória de Deus. Mas existem pessoas que não são crentes e que cantam bem. Tá? Então, os dons espirituais não são talentos naturais. Mesmo os talentos naturais também sendo dados por Deus. Alguns usam bem o talento, outros usam mal. Mas todo verdadeiro talento vem de Deus. Terceiro, os dons espirituais são concedidos aos membros do corpo de Cristo, nós falamos isso, pelo Espírito Santo, quando esses crentes creem em Cristo e são, presta atenção, desenvolvidos. Dom se desenvolve, gente. Tá? Dom se desenvolve. Na medida em que os fiéis os utilizam para a glória de Deus e edificação dos salvos. Dom se desenvolve. Como talento se desenvolve. Uma pessoa sabe tocar, mas ela não ensaia. A outra que sabe tocar e ensaia, vai crescer muito mais do que ela. Então, dom é uma coisa que se desenvolve. É uma coisa que a gente pode, entre aspas, aperfeiçoar. Por isso que eu coloquei entre aspas, porque dom é perfeito. Foi dado por Deus, mas nós somos imperfeitos. Então é algo que pode e deve ser desenvolvido. E, quarto aspecto, eles são distribuídos segundo a vontade do Espírito e não conforme as preferências humanas. Vamos ver aí 1 Coríntios 12, 11. 12, 11. Leia aí, dona Giselda, por favor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o texto vai dizer que o Espírito Santo distribui, veja a ênfase aí, como lhe apraz, como ele quer, e ele distribui ao quê? Cada
um. Individualmente, a cada um. Seguindo, a natureza dos dons espirituais. Os dons espirituais, então, são uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para o desempenho do ministério, certo? A gente já trabalhou esses aspectos. É algo sobrenatural que o Espírito Santo concede aos crentes para que eles desempenhem o ministério. Ministério significa serviço. Então, o que é o dom? O dom é a habilidade. E o que é o ministério? O ministério é a habilidade em operação. O dom é a capacidade. O ministério é o exercício da capacidade. Em termos bíblico-teológicos, como é que funciona? Funciona assim: Deus me concede dons, nos concede dons, e aqueles dons, eles vão direcionar determinadas áreas ministeriais que nós vamos atuar. Não significa que áreas ministeriais que nós iremos atuar sejam necessariamente, cada uma delas, condicionada a dons. Existem áreas espirituais que nós atuamos como igreja, que a gente não precisa ter um dom específico para aquilo. Elas são uma responsabilidade. Elas são um encargo, uma incumbência. Por exemplo, a hospitalidade, um exemplo, a hospitalidade, existe o dom da hospitalidade. Mas a hospitalidade, além de ser um dom, é uma expressão de obediência. A Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros e alguns, sem o saber, hospedaram a anjos. Então, por exemplo, ir a hospitais e falar a doentes. Claro que, às vezes, nem todos nós temos a habilidade de falar em público. Nem todos nós temos a habilidade de falar para muitas pessoas. Isso é normal. Alguns têm, outros não. Mas todos nós, de alguma maneira, temos o dever de, por exemplo, ajudar os que sofrem. Então, assim, aí à medida que a gente vai fazendo o serviço de Deus, à medida que a gente vai obedecendo o chamado de Deus, Deus, ele vai nos capacitando para áreas, como Maria compartilhou, que, quem sabe, outrora a gente dizia, eu não tenho um jeito para esse negócio. Não significa necessariamente que Deus lhe concedeu um dom, mas significa que você, de alguma maneira, sentiu ou entendeu que poderia e que deveria contribuir em uma área, e disse, eu vou me envolver nisso. E Deus, na sua soberania e poder, ele começou ali capacitar de uma maneira mais visível, porque existem coisas que a gente só vê se a gente experimentar, né? Existem áreas de serviço na igreja que às vezes o cara chega e diz assim, eu tenho isso aqui, Deus me chamou para isso. E existem áreas, passar a palavra para ti, Jorge, e existem áreas que às vezes você precisa experimentar e se descobrir ali.
Se não experimentar, se esperar um anjo vindo do céu, talvez isso nunca aconteça. Se esperar sentir alguma coisa, talvez isso nunca aconteça. Então, por exemplo, a história que o pastor Cesário contou, de uma mulher que ela começou a fazer, ele contou ontem, acho que foi ontem, ela começou a atingir determinadas áreas não alcançadas. E aí chegaram para ela e perguntaram assim: como foi o seu chamado? E ela disse: que chamado? Eu apenas li uma ordem e eu obedeci. A experiência dela. É claro que existem pessoas que têm um chamado específico para trabalhar em áreas transculturais. Mas o que é que ela olhou? Ela viu a ordem e disse: eu vou obedecer. Então, assim, nesse processo, à medida que a gente se envolve na obra de Deus, à medida que a gente se entrega a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nesse processo vai haver um mover de Deus produzindo maturidade, vai haver um mover de Deus nos capacitando, vai haver um mover de Deus nos direcionando, dizendo: essa área aqui, você pode servir nessa área, mas eu quero que você, na verdade, sirva nesta área. Ou Deus dizendo: é essa área e essa área que eu quero que você sirva. Então acontece. Agora, Deus pode dar dons espirituais, outros dons a nós. Na vivência da vida cristã, não há nenhum texto da Bíblia que diga que não. Exatamente. Ou um texto da Bíblia que comprove. O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra: o crente, ele recebeu dons. Mas não há nenhum texto na Bíblia que diga assim: Deus não pode dar um dom a um crente, ou manifestar visivelmente um dom a um crente, já no decorrer da sua vida cristã. Ele pode fazer isso, porque Ele é soberano para fazer isso. Então Ele pode. Ele pode fazer. Se essa é a forma usual que Ele atua, eu não sei. Mas Ele pode fazer isso? Pode. Ele dá dons no momento em que a gente se torna crente, dá dons. Ele pode nos dar dons, ou manifestar dons. Porque às vezes a gente tem dons que a gente não sabe. E a gente descobre à medida que faz. Né? À medida que a gente desenvolve. Exatamente. À medida que a gente se dispõe. Né? À medida que a gente serve, a gente descobre. Né? Me lembro de Bia. Ela falou agora a aflição dela quando foi assumir um grupo pequeno. Eu acompanhei um pouco. Não foi fácil. Porque ela, razoavelmente nova convertida na época, muitos membros do grupo pequeno com muito mais tempo de vida cristã do que ela, né? E eu fui o marido muito mais do que eu, né? Muito mais, Júnior. Mas eu fui um pouco testemunha da aflição dela. Mas está aqui, servindo, viva, não envelhece de jeito nenhum. E cresceu demais na vida cristã. Por quê? Porque você viu a questão de Maria, né? Quanto tempo de vida cristã, tudo aquilo que Maria já vivenciou, Deus, na sua soberania, usou, né? A morte da mãe, a enfermidade do pai, e lidar com um senhor idoso e viúvo e todos os dramas. E eu já tive a oportunidade de conversar com ela sobre essas questões. E Deus usou essa situação para dizer: opa, tem uma coisa ali. Então, existem áreas da nossa vida, irmãos, que a gente precisa do dom para desenvolver. E a gente vai estudar os dons. Mas existem áreas da nossa vida que a gente não precisa do dom. A gente precisa de disponibilidade. A gente precisa dizer: eu vou fazer esse negócio. Eu vou dizer sim a esse negócio e eu vou fazer. Eu vou realizar esse negócio. Se Deus não quiser essa área para mim, Ele mesmo vai mostrar. Ele mesmo vai confirmar no meu coração. E não é necessariamente com dificuldade, irmãos. Servir a Deus não é fácil. O seu trabalho é fácil? E você abandona o seu trabalho?
Porque não é fácil? Não. Por quê? Por N razões. Uma delas é porque é o ganha-pão. Né? Servir a Deus não é fácil. Mas a gente vai abandonar porque não é fácil? Se a gente pode abençoar pessoas para a vida inteira, irmãos, para a eternidade, por que a gente vai abandonar? Se a gente está cumprindo a nossa missão, o nosso desígnio, o chamado de Deus para nós, se nós estamos obedecendo o Senhor, aquele que está no trono e concedeu dons aos homens pelo seu Espírito, por que nós vamos abandonar? Nós não podemos abandonar, nós temos que fazer. Tá certo? Então, existem áreas que são responsabilidades, independentemente dos nossos dons. Né? Por exemplo, existem pessoas que têm o dom de evangelismo, sim, mas a evangelização é a responsabilidade. Existem pessoas que têm o dom de hospitalidade, sim, mas a hospitalidade é uma responsabilidade. Vamos lá, Jorge ia falar e acho que Alexandre? Jorge. Em relação à questão dos dons, e muitas vezes vários advogados, colegas, eles me questionam, porque uns querem imitar uns aos outros. E eu sempre uso essa analogia de que todo dom vem de Deus. Agora, eu não sei se eu estou correto, porque eu posso estar cometendo uma heresia e até um sacrilégio. Eu sempre falo que Deus concede os dons a uns de forma imputada. Ele já nasce nato, com aquele dom nato. E, pegando o gancho da nossa querida irmã, existe aqueles dons que são dons comunicados no dia a dia, quando a pessoa se propõe a fazer um propósito, e desde que aquilo aprove a Deus, que o propósito não é nosso, o propósito é divino, conforme diz a Sagrada Escritura. E, geralmente, eu uso 2 exemplos, porque a maior angústia dos advogados é como se colocar em público, é como falar em público. E eu cito 2 exemplos. Eu cito Cícero de Roma e cito Demóstenes da Grécia. Demóstenes, ele era gago e não tinha nenhuma desenvoltura para falar em público. Cícero de Roma era nato nele, era um grande orador. Mas, no entanto, para Plutarco, o historiador Plutarco, o fato de Demóstenes ter se colocado à disposição, buscado tanto, repetido tanto, treinar tanto a gagueira dele, a ponto de colocar pedras na boca para poder aprender a falar, segundo Plutarco, Demóstenes tornou-se o maior orador de todos os tempos. A minha pergunta, pastor, é exatamente essa. Ambos foram concedidos por Deus, mas existe o dom imputado, ou seja, o dom nato, que você já nasce com aquele dom, e o dom comunicado por Deus à medida que você coloca-se diante de Deus para que Ele capacite, porque o próprio cânon sagrado diz que aquele que não tem capacidade, peça que Deus lhe concederá essa capacidade, mas de acordo com o propósito de Deus. Era a pergunta, sim, pastor. Obrigado. Sim. Ok. Veja bem, existem termos, vou responder, me dê aí 5 minutinhos, a gente já está finalizando, tá? Segura isso, se você precisa pegar seu filho, pode pegar, tá bom? A gente já está fechando. Veja bem. Existem termos que eles são utilizados no sentido teológico e no sentido secular. Dom é um termo utilizado no sentido teológico e no sentido secular. Eu estou pensando aqui com vocês em dom no sentido teológico, restrito. Então, no sentido teológico restrito, a Bíblia traz, eu vou trabalhar isso com vocês no próximo estudo, a Bíblia traz algumas listas de dons espirituais. No sentido teológico restrito, os dons espirituais são capacitações que Deus concede aos membros do corpo de Cristo. No sentido secular, no sentido mais amplo, se usa também dom para se referir a capacidades que Deus concede indistintamente,
tanto a crentes quanto a descrentes. E aí nós utilizamos a expressão talento, mas que é utilizada no sentido mais amplo como dom. Nesse sentido que nós estamos falando, o dom é concedido a membros do corpo de Cristo, ou seja, verdadeiros cristãos, verdadeiros salvos, para o desempenho do serviço no corpo de Cristo e no mundo, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Essa é uma questão. No que diz respeito a essa questão que o Jorge falou, dom, aí vamos pensar no sentido mais amplo do termo, mais lato, uma capacitação. Existem capacitações que são imputadas, que as pessoas já nascem com elas. Sempre lembrando que toda capacidade genuína, toda capacidade verdadeira e que vai trazer o bem da humanidade, quer a humanidade creia ou não, quem concede é Deus. Toda. Nós acreditamos, como igreja reformada, na vocação. Um dos aspectos da nossa teologia é que nós acreditamos que Deus vocaciona pessoas para diferentes áreas. Então, a minha vocação é ser pastor. Eu não sou pastor por emprego. Eu poderia estar fazendo N outras coisas. Eu sou pastor por vocação. Se não fosse, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo outra coisa e servindo a Deus de outra maneira, mas não como pastor. Na verdade, na minha adolescência, nem querer ser pastor eu queria. Eu queria ser crente, como eu já era. Mas isso é uma longa história do mover de Deus na minha vida. Ou seja, não foi algo que eu busquei, foi algo que veio a mim. Eu não fui atrás disso. Então, presta atenção, que a gente vai terminar. Então, nós acreditamos que existem diferentes áreas que são vocações de Deus, que a pessoa deve exercer para a glória de Deus, para o bem da humanidade. Então, a advocacia, o magistério, a engenharia, a arquitetura, a medicina, etc. NN são vocações que Deus concede. Existem, então, dons nesse sentido lato e não no sentido teológico que a gente tem trabalhado. Dons que são imputados, que a pessoa já recebe quando nasce, são inatos? Sim. Existem capacitações que Deus concede à medida que a pessoa se dispõe, em termos empíricos, ou seja, dentro daquilo que se percebe? Sim. Pessoas que dizem, eu vou fazer algo. Isso precisa ser feito. E eu vou me dispor para fazer isso. E eu vou fazer. E que Deus concede capacidade para a pessoa fazer. Exatamente. Entendeu? Sim. As duas respostas, sim. Alexandre Pimentel. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 10 anos, eu vi uma situação que, para mim, a área de saúde, era impossível estar nela. Nunca me vi. Cresci, eu acho que eu tinha o quê? Sei lá, eu acho que uns 30 e poucos anos, então foi despertando isso aí por uma consequência de eu querer andar no SAMU e essa situação. Eu acho que já foi Deus preparando. Para quê? Para que Ele me desse a chance de estar atuando na área de saúde, ser hoje um instrumentador cirúrgico e ter suportado a carga que a gente suportou, que foi a situação de início. E eu acho que isso aí é um testemunho não só para a nossa vida, mas para muitos. A situação que a gente passou, eu ter conseguido entrar na cirurgia dela, estar lá quando ela tomou anestesia, quando ela acordou. Então, eu acho que isso aí na minha vida foi Deus que foi me preparando para que essa situação ocorresse do jeito que ocorreu. Sim, é verdade. Ok. Gente, é verdade. Dentro daquilo que a gente conversou, há alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Que aí a gente, no nosso próximo encontro, a gente vai começar a trabalhar alguns outros aspectos e entrar na questão dos dons espirituais propriamente ditos, tá certo? Propriamente ditos. Três coisas. Então,
a singularidade dos crentes. Presta atenção. 3 coisas, 2 minutos. Deus selecionou cuidadosamente para cada crente pelo menos um dom espiritual e um lugar especial de serviço no corpo de Cristo. Então, você é singular no corpo. Deus selecionou um lugar para você. Segundo, a diversidade dos crentes. Nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função. Então, a gente não escolhe o nosso perfil de servo. Ele nos é dado segundo os desígnios de Deus. Nosso perfil de servo é Deus quem determina. Então, há uma singularidade dos crentes, há uma diversidade dos crentes, e para encerrar, há uma... Passa aí a outra, querida, por favor. Há uma interdependência dos crentes, ou seja, nenhum crente pode considerar-se superior nem inferior aos demais. Um dano terrível para a igreja é o orgulho. Deus me deu isso, eu devo ser melhor. Deus me deu isso? Não. Nenhum membro pode se considerar superior ou inferior aos demais. Todos os membros são importantes. E todos eles são interdependentes. Eles servem uns aos outros. Vamos ficar de pé e vamos orar?